Desde criança, meus pais sempre me diziam: não olhe pela janela à noite. Eu sempre perguntei por quê, mas eles faziam pouco caso, com um sorriso e um simples "porque sim, filho". Conforme fui ficando mais velho, parei de questionar e só obedecia ao que eles diziam. Achei que fosse normal em todos os outros lugares, já que todas as pessoas que eu conhecia faziam o mesmo. Quando fiz 18 anos, mudei-me da cidade para fazer faculdade em outro lugar. Fiquei espantado com a diferença dessa outra cidade para a minha anterior. Sei lá, os costumes e principalmente a comida. Demorei a acostumar com os gostos das coisas, sem a comida da mãe, etc. Sem falar que nessa nova cidade tem uma coisa que nunca vi antes: açougue. Parece besteira, mas uma cidade minúscula como a minha não tinha isso. Enfim, foi durante as férias de Natal do meu segundo ano, na casa dos meus pais, que descobri a razão por trás da estranha tradição da cidade que nasci. Na primeira noite na casa deles, depois de ter saído de lá para morar fora, uma das primeiras coisas que eles disseram foi para não olhar pela janela. Dei um sorriso e uma pequena risada antes de dizer a eles que não faria isso, para ficarem tranquilos. No entanto, a curiosidade me atingiu no momento em que eles deixaram a sala. Na outra cidade, as pessoas olhavam pela janela à noite sem se importar com nada, e eu não sabia qual era o problema disso. Naquela mesma noite, enquanto estava deitado no escuro, tomei uma decisão. Eu iria finalmente olhar pela janela naquela cidade. Não era uma coisa de se achar incrível ou uau, mas eu estava ansioso. Assim que minha mão foi até a cortina branca transparente do quarto, fiz uma pausa. Minha mente voltou para aquela vez quando eu tinha 12 anos. Meus pais conversavam na cozinha. Eu estava em casa com gripe e prestes a ir até a pia pegar um pouco de água, mas parei na porta. Me escondi atrás da parede, colocando minha cabeça para fora da porta apenas alguns centímetros. Minha mãe estava chorando e meu pai a consolava. "Aquela pobre menina, sinto-me péssima pela família dela", sussurrou minha mãe. Meu pai apenas balançou a cabeça e continuou a abraçá-la. Voltei para meu quarto após isso. Várias horas depois, meu pai veio ao meu quarto com várias tábuas e tapou minha janela. "Por que você está fazendo isso, pai?" perguntei a ele. Não é nada. Apenas por razões de segurança", ele respondeu. Fiquei sabendo na escola no dia seguinte que uma garotinha, irmã de um colega de classe, foi encontrada morta na manhã anterior, com a janela de seu quarto quebrada e as cortinas rasgadas. Mas o que aquilo tinha a ver? Era apenas uma janela, não poderia machucar ninguém. Depois de lembrar desse fato que aconteceu quando eu era criança, estendi minha mão novamente. Meu instinto estava me dizendo "não", gritando para eu parar. Meu estômago esfriou quando cheguei mais perto. Assim que toquei a cortina, um uivo doloroso veio da floresta ao redor da casa. Recuei, decidindo apenas deitar e tentar dormir um pouco. Esqueci como era difícil dormir na minha cidade natal. Todas as noites os coiotes uivavam por horas em toda a cidade. Na noite seguinte, pensei e decidi que já era hora de parar de ser covarde. Joguei meu braço em direção à cortina e puxei-o com força, quase arrancando-a da haste. Me apertei contra a parede ao lado da cama por um momento, antes de colocar os olhos na frente da janela. Eu imediatamente me arrependi da minha decisão, quando ouvi garras arranhando a casa. Pulei para fora da cama, caindo no chão. Me levantei e voltei. Enfiei meu rosto mais perto da janela, enquanto o barulho ficava cada vez mais perto. De repente, parou por um segundo, antes que a criatura mais horrível que já vi surgisse de lá, emitindo um grito horrível. Jamais esquecerei seu rosto, a maneira como os olhos vazios exalavam algum tipo de substância negra como alcatrão, e a maneira como seus lábios eram puxados para trás em um sorriso horrível, os dentes manchados de sangue e afiados. Parecia que tinha 4 membros, os 2 frontais batendo na janela. Enquanto eu estava paralisado em frente, meus pais entraram correndo no quarto.
Meu pai segurava uma espingarda. Ele correu até minha cama e me puxou para longe da janela, apontando sua espingarda para a criatura e disparando uma bala nela. A coisa sumiu, deixando a janela quase completamente destruída. Droga, filho, era uma coisa tão simples. Era só não olhar pela janela. Isso é difícil para você? Meu pai gritou comigo. Eu não estava processando suas palavras. Apenas sentei no chão, braços e pernas soltos em choque total. O que diabos eu acabei de ver? Minha mãe correu para a porta do quarto, com lágrimas nos olhos. Está todo mundo bem? Ela perguntou. Sim, estamos bem. Ainda temos que pegar aquele monstro, Nathan. Levante-se, temos trabalho a fazer, disse meu pai. Eu me levantei assim que pude. Meu pai enfiou a espingarda em meus braços e marchou escada abaixo. Ele abriu a porta do porão e desceu, voltando com um facão e algum tipo de spray. Ele borrifou o líquido no facão, antes de caminhar até a porta da frente que o esperava. Pai, o que você está fazendo? Perguntei confuso. Eu estava traumatizado e meu pai esperando na porta, facão na mão, como se estivesse prestes a matar alguém. Em vez de uma resposta, meu pai apenas fez sinal de silêncio. A casa ficou silenciosa por vários segundos antes de um barulho soar alto na porta da frente. Ouvimos um arranhão e sabíamos que a porta não aguentaria. A madeira da porta começou a estilhaçar. Dei alguns passos para trás. Meu pai olhou para mim. Nathan, agora não é hora para isso. Aponte a maldita arma e prepare-se para atirar. Apontei a arma para a porta, tentando encontrar o local de onde vinha o uivo. A porta era forte, mas não indestrutível. A criatura atravessou e puxei o gatilho no susto. Meu pai se ajoelhou e desceu seu facão na cabeça da abominação. Os uivos cessaram e minha mãe correu com uma lona para cobrir o local onde a porta foi destruída. Querido, você está bem? Minha mãe perguntou pela segunda vez naquela noite, vindo até mim e beijando minhas bochechas, como se para ter certeza de que eu ainda estava lá. Ela foi até o meu pai e fez o mesmo. Estamos bem, Marta. Vocês dois vão pro porão. Eu tenho que limpar isso aqui. Porão? Por que o porão? Eu perguntei. Tudo estava passando na velocidade da luz e não pude deixar de questionar tudo o que estava acontecendo no momento. Vamos apenas entrar no porão. Seu pai precisa se limpar, minha mãe disse, agarrando meu braço e me puxando. Ficamos sentados lá no sofá pelo que pareceram horas antes do meu pai entrar e colocar o facão na mesa. Ele se sentou na cadeira à nossa frente, com um suspiro de cansaço. Nós três ficamos sentados em silêncio por alguns minutos. Nesse momento, meu cérebro foi capaz de criar uma pergunta coerente. Pai, o que foi aquilo? Ele apenas olhou para mim, com a testa franzida, e respondeu: De onde você acha que vem nossa comida? Até a próxima. Obrigado.